Vamos lá, gente, mais um Happycast aqui, hoje com convidados especiais. Estou aqui com a Luciane Bauman e a gente trouxe 2 convidados hoje e a gente vai falar sobre linguagem de amor. Isso, né? Fá. Porque afinal de contas a gente está no mês de junho, né? Mês dos namorados, né? Dos casados, e a gente vê tanta gente que precisa desse renovo, né? E muitos casamentos aí, a gente vê tantos divórcios, tantas pessoas enfrentando divórcios, desistindo dos seus relacionamentos. E se esse tanque de combustível pode ser reenchido novamente ou não, né? Exatamente. E a gente hoje trouxe nada mais nada menos que os nossos maridos. Olha, super convidados. Não sei se vocês querem se apresentar. Se apresentem. Podem falar, tá? Se não só a gente fala. Marido da Fabiola. Quantos anos de casado? 22, vamos fazer 23, né, esse ano. Uau! Esse dia, no grupo lá, a gente tava... Casaram com 12 anos, né, gente? Não. Novos assim. Mas com vamos fazer 31 juntos, né? Porque foram 8 anos de namoro. Uau! Uau, gente. Uau. Começamos muito cedo, né? Começamos a namorar, tinha 16 para 17? 17. A nossa história é um pouquinho diferente, a gente nasceu um pouco mais tarde, né? Mas depois dos 30. A gente está exatamente, mas a gente já chegando uns 16 anos de casamento, casados, né? Então, acho que 16 anos de alegria, né? Muito bom. Muito bem. É impressionante a gente falar, né, dessas diferenças, porque Deus sabe de quando a gente vai estar preparado, né, para esse relacionamento. No nosso caso, a gente já estava mais maduro. Nós dois nos casamos depois dos 30. E vocês estão novinhos, né? E Deus tem sustentado esse relacionamento até agora. Quantas vezes a gente ouve falar, né, que pessoas que namoram muito tempo, né, chega uma hora que às vezes dá, né, algum problema no relacionamento e tal, porque são muitos anos. E eu brinco que eu e o Xande, assim, parece que a gente começou ontem. Pelo menos pra mim é essa a sensação. Lindo. Mas sabe o que é engraçado? Como é que vocês fazem, Fabiola? Porque se a gente pensar, as pesquisas mostram que o tanque daquela paixão louca, né, depois do casamento, que ainda tem aquela paixão, normalmente dura 2 anos. Qual o segredo de vocês para manter essa chama acesa, de você fazer uma declaração dessa depois de tantos anos? Eu pensei nisso outro dia, porque eu tenho essa sensação, assim, de que a gente está sempre se renovando de fato. E aí eu tava lembrando, né, porque a gente passou pela época de escola juntos, aí a gente se formou e a gente entrou numa nova fase. E aí a gente começou a criar novos sonhos juntos, naquela nova fase, né, de universidade, faculdade e tal. Depois entramos nessa fase de casamento, filho, mas o que eu acho que mantém isso assim muito como se a gente estivesse recomeçando o tempo todo, a gente tem sempre novos objetivos, novos sonhos, né? Não é uma coisa que a gente, então agora já tá bom, o que você acha? Porque senão só eu vou falar. É uma questão de olhar como né? Como não é mais um, assim, uma unidade, né? Um time, então, assim, e tá sempre em desenvolvimento, realmente. Eu acho que a gente, assim, a gente sonha juntos, né? Eu sonho o sonho dele e ele sonha os meus sonhos. Não tem uma coisa, assim, de eu estar vivendo só os sonhos dele, ou ele só, né? Ou ele também não dando atenção aos meus sonhos. Então, eu acho que isso mantém a gente sempre com essa sensação que a gente está se renovando o tempo todo, sabe? Quando eu falo para ele assim, amor, tô pensando em fazer uma coisa... Tô sempre fazendo coisas novas, Sim. né, gente? Eu sou essa pessoa. E ele fala, vamos, agora eu tô querendo começar um novo projeto. Ele já falou, cara, vamos fazer isso. Então, assim, ele tá sempre torcendo pelas coisas que eu começo a sonhar. E vice-versa também. Quando ele resolve que vai fazer alguma coisa diferente, eu falo, vamos, vai dar certo. Então, ninguém mata os sonhos um do outro. Porque às vezes fica alguém no casal, né? Eu sinto que alguém fica sempre meio perdido ali, né? Às vezes só no sonho do outro, né? Exato. Inclusive, eu acho que a gente falou um pouco antes, né? Antes do podcast, sobre o livro, né? As 5 linguagens de amor. E uma das próprias linguagens é uma dos 5, né? Que vamos ver os 5, né? Primeiro é qual é o primeiro? Não, brincando, né? O primeiro é a palavra de afirmação. Nós temos também toque física,
nós temos tempo de qualidade, nós temos também atos de serviço, e tem um que eu estou focando. Presente. E a própria ideia de sonhar juntos e valorizar o que o outro está sonhando tem a ver com essa ideia de palavras de afirmação. É verdade. Então, eu estou afirmando que minha esposa gostaria de ver o que ela está sonhando e vice-versa. Então, eu acho que isso é bem importante no contexto do casamento, né? Eu percebo que, assim, dentro da família, né? Assim, a gente também validar os sonhos dos nossos filhos, que muitas vezes ficam ali também meio perdidos, né? Porque ninguém dá muita atenção, não se pergunta, não se fala muito. Então, quando a gente começa a ter essa... E aí é essa unidade de se importar mesmo com o que o outro tem de objetivo, de celebrar junto, né? De se alegrar. Eu acho a gente comentou esses dias, né? Que foi seu aniversário, Lu, né? E a gente comentou que, tendo bonito, o Jay, assim, preocupado em fazer coisas que você gosta, né? Aí lá no Donuts, o Lu gosta e tal. Depois, assim, não, agora... Não só isso, de separar um dia, né? Porque é uma hotel, logística, né? Tipo, eu falei pro Charles, não é uma coisa simples. Vamos ali tirar um dia para passar, né, no hotel. Nós com 3 filhos, tem uma logística por trás que o Jay se preocupou de chamar alguém para ficar com as crianças, de organizar tudo isso, né? E eu vejo assim que a gente precisa desse combustível cheio. Você falou de criança, é a mesma coisa, porque desde pequenininha a gente tem essa necessidade de amor. A gente tem uma necessidade de ser amado. Então, por isso que crianças que são desprezadas na infância, não sentem esse amor, elas acabam tendo problemas quando elas crescem. E a mesma coisa nós, né? A gente tem essa necessidade entre a gente. E a verdade, você estava falando do livro... pessoas que podem falar a mesma língua, né? No nosso caso, nós falamos 2, né, meu amor? Nada de casa. Mas, assim, o que é importante pra mim, às vezes não é importante pro Jay e vice-versa. Vocês entenderam, de repente, desde bem novos, qual era a linguagem de amor um do outro. E por isso foi construindo, às vezes, até mesmo sem o conhecimento. Sem conhecimento, Sem exato. o conhecimento. Mas quando a gente pode ter esse conhecimento de casais, às vezes, que estão tão perdidos... faz tanta diferença, né? Porque, por exemplo, foi engraçado, sabe? Vou contar até uma coisa que aconteceu, falou do meu aniversário. O Jay ainda não comprou o meu presente, sabe? Poxa, mas foi um mega presente só de você ir para um hotel. Então, mas eu falei pra ele, nossa, Jay, você veja como que presente não é a minha linguagem. Isso, a gente vai falar disso. Porque hoje. O que acontece? Se fosse, lógico que eu gosto de receber um presente, fico feliz... Mas a minha linguagem de amor, por exemplo, é ato de serviço. Então, o que ele faz, por exemplo, ele organizar isso é muito mais, mostra muito mais amor do que o presente em si. Então, assim, por exemplo, o fato dele não me dar um presente físico eu não fico assim, ele não me ama, ele não pensou em mim. Exato. Mas talvez se ele não tivesse planejado nada, não tivesse dado um mega presente sem planejar sem nada. Aqui tá o seu presente, aqui, da Tiffany, aqui, um anel. É legal receber, mas talvez o amor, eu tô dizendo mais desse combustível que a gente precisa. E aí, por exemplo, talvez um presente eu posso receber a cada 6 meses, isso vai ser o suficiente, enquanto outras pessoas precisam receber a cada 2 dias uma rosa, um bilhetinho, alguma coisa que ela vai se sentir amada, né? A gente vem falando disso porque o meu... é importante a gente ressaltar que todos nós temos todas as linguagens, né? Sim. Não quer dizer que você só se sente amada por uma, mas aqui algumas delas, pelo menos as 2 primeiras, são o que mais enche o nosso tanque, né? E aí eu tava falando aqui, eu tô olhando aqui a minha, atos de serviço e tempo de qualidade. E aí eu falei Amiga, igual! Será que a gente é parecida? Então, e aí eu tava vendo aqui, impressionante porque atos de serviço é muito, depois vem o tempo de qualidade, e aí os de baixo, né, por exemplo, presente é quase nada. E realmente, eu não sou uma pessoa que fica esperando, eu gosto de ganhar presente. Todo mundo. Mas eu sou muito mais de querer comprar uma coisa que eu gosto, e aí eu já tô satisfeita, do que esperar que a pessoa vai chegar, né? E aí eu tava falando pra ele no carro que quantas pessoas às vezes passam a vida inteira dando presentes incríveis, elaborando, porque talvez a linguagem dela seja presente. Então ela entende que outras pessoas vão se sentir amados pela mesma linguagem. E como é importante a gente perceber a linguagem, não só, né, do marido, aqui a gente está falando de relacionamento, mas de cada filho.
né? O que Sim. cada filho precisa para se sentir E verdadeiramente eles são amado. tão diferentes, né? Então, por exemplo, alguém que, sei lá, que é o toque físico, se você tem um filho, e se você age de uma maneira mais agressiva com essa criança, aquilo vai ferir ela muito mais do que sabe assim, é tão assim, A maneira individual. como recebe, né? Exatamente. Jay, conta pra mim o que você acha quando, assim, você percebe uma diferença no dia da Lu, quando você, intencionalmente, porque tem que ter uma intencionalidade. Porque se passar, assim, despercebido, a gente não lembra muito no dia a dia dessa, né, de nutrir aquilo que a gente sabe que vai fazer diferença, mas você percebe quando você intencionalmente começa o seu dia fazendo algo, sei lá, lavando uma louça, Sim. que a Lu fica diferente? Eu acho que realmente a linguagem dela é muito atos de serviço, né? E o meu, na verdade, tem várias, mas palavras de afirmação importantes para mim. Eu acho que nós, como homens, a gente, felizmente, tem esse desejo de ser respeitado, de ser ouvido, de ser validado. Mas, por exemplo, de manhã, eu tenho um ritmo, né? Eu acordo o Josh, na verdade, eu acordo os três, normalmente. Mas quando eu consigo avançar café de manhã, onde café de manhã está pronto para os três, para ela é muito importante, porque eu sei que ela vai ter tempo para fazer almoço, a gente sempre faz almoço, né? Sim. Ela ainda é bem brasileira nisso, quer que as crianças tenham salmão lá para almoço na própria escola, almoço, né? É almoço para a escola. Então não mais cachorro quente, como pizza, ok? Muito americano come. Né? Mas ela quer tudo certinho, né? Mas avançando essas coisas, tirar o lixo, o que eu posso fazer para avançar amanhã, né? As coisas, ela valoriza muito. Mas às vezes não consigo, às vezes eu também acordo um pouco mais tarde, ainda tem muita coisa para resolver porque eu preciso sair, e ela entende isso também, mas quanto mais eu levanto de manhã, e também quando eu chego em casa, que eu não sou muito bom com isso, eu chego cansado, mas o ato de serviço parece meio doido, né? Mas é só estar presente no horário que eu chego em casa, que eu tenho dificuldade, que às vezes eu quero veg, que a gente chama em inglês vegetate, tipo, não quero falar com ninguém, vou fazer uma coisinha com a criança, mas prefiro deitar um pouquinho, estou cansado, né? Gabinete, às vezes reunião da igreja. Mas quanto mais eu consigo engajar com ela quando eu chego em casa, é importante para ela também. Então porque são dois momentos durante o dia, né? O segundo é tempo de qualidade, então assim, que vai logo atrás, né? Exatamente. Sei lá, minha pontuação para atos de serviço ficou 11 e o outro ficou em 8, então não é tão diferente, os outros ficaram lá embaixo, né? Então faz uma diferença. Faz muita diferença. E você, Xande? Você bem percebe? parecido, né? Assim, Quase a mesma coisa com a gente. Somos um casal gêmeos. Você... assim, às vezes eu tenho dificuldade de realmente dar esse tempo, né? De ouvir a Fabiola, né? Quer atenção. Então, Eu gosto de falar, né, Lua? E às vezes ele tá lá e ele fala, tá. Não, mas peraí, eu tô falando com você. Né? Muito interessante, né? E realmente, assim, a gente vê que o autoconhecimento em tudo é muito importante, né? A gente, né, tem que estudar, tem que saber, tem que... Mas qual que é o seu? Eu não... Qual o seu? Fala. O meu é o toque. Toque. Primeiro é o toque físico, acredita? Que o meu é junto, toque né? físico. Com palavra de afirmação e toque físico. Primeiro toque físico e embaixo para a palavra de afirmação. E eu acho que assim, a gente descobrir a linguagem de amor de cada um faz a gente realmente evoluir como casal. Sim. Né? Porque normalmente, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas normalmente a gente tem a tendência de fazer pro outro aquilo que é a sua linguagem de amor. Mas é como se você estivesse falando chinês com ele e ele não está Exatamente. entendendo que aquilo é um ato de amor. Por isso que é importante isso que você falou pro Jay. Ele é intencional. Você acordar e falar, eu vou amar essa pessoa. Igual a gente fazia quando a gente estava namorando. Sei lá, você podia estar longe, você, sei lá, dirigia. No meu caso, eu ia para os Estados, vinha aqui para os Estados Unidos, ele ia para o Brasil. Olha quanto esforço a gente fazia. E muitas vezes a gente abre mão, né, Do dia a dia, do dia a dia.
É engraçado que o autor desse livro, ele comenta assim, que ele detestava passar aspirador de pó em casa. E ele falou a vida inteira, quando a mãe dele obrigava, que ele nunca mais faria isso. Que um dia ele ia achar uma esposa que ia passar um aspirador de pó pra ela. Só que ele casou com uma esposa que é atos de serviço. E ele falou, cara, eu já sei fazer isso. Então deixa eu fazer isso. Já fiz isso a minha vida inteira. Então ele falou, eu não faço. E pra ela sabe que é um grande ato de amor, porque ela sabe da história, que ele sempre falou que não faria isso. E ele faz, porque ele falou, eu quero amá-la, eu quero que ela olhe pra eu fazendo isso, que eu falei que eu não faria, e fala, nossa, ele faz isso só pra me amar, só pra que eu me sinta amada. E é engraçado que quando o nosso tanque tá cheio desse amor, que é a nossa real linguagem, a gente passa, normalmente, por exemplo, mesmo que eu só esteja recebendo do Jay, né, ele decidiu vir nesse movimento, naturalmente... Retroalimenta, né? Retroalimenta. Exato. E aí, ao invés das palavras ríspidas, das vezes de um comportamento, começa aí um movimento contrário, né? E eu falo sempre que troca, né? Troca aquele ciclo vicioso que muitas vezes o casal tá vivendo, né? Por um ciclo virtuoso. E aí parece meio mágico. E às vezes quem tá olhando de fora fala, nossa, como eles se dão bem, né? Como esse casal... Porque transparece, né? É verdade. Só que na verdade cada um saber a língua do outro, né? E o casal ter essa unidade que o Xande falou no começo de linguagem mesmo, né? Eu acho, você sabe, meu trabalho no ministério, eu sou pastor e sem entrar muito na questão de teologia, eu acho que a base é basicamente servir um ao outro, como Jesus, né? Ao longo do Novo Testamento a gente acaba vendo uns 40 uns aos outros, né? E quem a gente deveria servir mais do que nosso próprio cônjuge, né? Então eu acho que o que é mais importante é ter uma atitude de servo, e essa atitude deve vir do nosso relacionamento com Deus, com Cristo, né? Porque quanto mais nós estamos conectados com Deus, é nossa motivação de servir ao outro. Porque vai ter dias onde a gente não tem tanta essa motivação, a gente tem que procurar essa motivação, né? Sim. Às vezes estamos irritados, alguma coisa cansados, e também o outro tem que entender, ok, não vai ser perfeito, porque no final eu não posso ser força espiritual para ela, ou fonte de toda a alegria para ela. Sim. Isso tem que vir de alguém lá em cima, né? Verdade. Então eu não posso ser fonte, mas eu posso contribuir. E como vou contribuir? Sendo como Jesus, sendo como um servo, sendo como, basicamente, penso que Jesus faria para fazer outra pessoa feliz. E praticando isso, eu acho que eu posso ser uma fonte no aspecto dela, para ela, né? Para a felicidade, para a alegria. E para que a gente pudesse sonhar juntos cada vez mais. Eu acho que as pessoas vão muito pro casamento pensando de como elas vão ser felizes. O outro vai me fazer feliz. O outro vai me fazer feliz. Até por isso que quando eu trabalho com algum tipo de aconselhamento, a pessoa geralmente fala isso pra mim assim, mas o que ele vai fazer? Tá, você tá falando o que eu tenho que fazer, mas o que ele vai fazer? Né? Eu lembro de ter postado um Natal, de eu fazendo as comidas de Natal, e falou assim, uma pessoa perguntou assim pra mim, e o seu marido tá fazendo o quê? Mas assim, não é a respeito dele, eu tô alegre aqui fazendo, eu tô bem, e cada um tá bem na sua área. Tem gente, por exemplo, você, Xande, cozinha super bem, então assim, o Jay pendura as luzes, então assim, monta a árvore. Entender isso, né, porque quem tá olhando de fora, muitas vezes, a gente já teve muito isso, né, Xande, assim, da pessoa olhar e falar assim, gente, mas ele faz tudo. Não, ele faz tudo na cozinha, porque na verdade ele já veio da casa da mãe, com a família dele toda tem, né, essa coisa ao redor da comida. Eu já sou uma pessoa que, assim, se me abrir um saco de biscoito, eu tô satisfeita. Então, a gente foi entendendo esses papéis, né, de eu ter mais o cuidado com a organização, com a criação de sistemas, de falar, cara, vamos fazer aqui, vamos fazer a rotina das crianças e tal. Eu assumi esse lado que muitas vezes não é tão visto pelas pessoas. Sim. E aí, quando entram lá em casa, né, eu tive o episódio dos meus pais aqui, e aí teve um dia, eu estava fazendo a comida, meu pai me chamou e falou, minha filha queria falar com você. Aí eu falo, pai, o que foi? Minha filha, sua mãe veio me dizer que o seu marido está fazendo o almoço. Aí eu, sim. Aí ele olha pra mim e fala, acho um absurdo. E aí eu dei uma gargalhada e falei, absurdo, porque na cabeça do meu pai,
ele é a pessoa que gosta de ser servido o tempo todo. E funcionou naquele casamento. A minha mãe ser a pessoa que serve e ele, né, recebe aquilo e ele acha um absurdo, assim. Quando você não entende muito bem da coisa, da linguagem do amor, né, quem tá de fora, às vezes, acha algumas situações Mas sabe estranhas. uma coisa que eu aprendi na gabinete com muitos casais? A gente não pode fazer uma prescrever a palavra? Prescribe para um casal A mesma receita. a mesma coisa, a mesma receita. Exato. Porque é o seguinte, eu tenho visto muitas diferenças e diversidades em casais. E eu acho que até é bonita, é linda ver como Deus acaba conectando pessoas e elas conseguem conectar de formas diferentes, servindo de formas diferentes. Eu vejo às vezes realmente algumas pessoas querendo encaixar demais. Exato. Eu acho que é importante que nós entendamos que existe muita liberdade. Inclusive, se a gente olha na Bíblia em termos de como essas expressões de amor vão acontecer no contexto de casamento. Certamente nós temos certos, de um aspecto, papéis para preencher. Mas eu acho que às vezes tem muita coisa que é mais cultural do que necessariamente bíblico. Então é importante que nós entendemos que cada casal é diferente. Alguns vão ter a perspectiva bem mais, vamos dizer, tradicional, alguns mais contemporânea, alguns a mistura. Às vezes o marido mesmo cozinha muito melhor do que a esposa, por exemplo. E por que não fazer muito o melhor, contrário? né? Às vezes, então eu acho que nós precisamos focar em aquele casal feliz nessa situação, a forma que está funcionando. Exato. Está feliz, está experimentando a alegria. As crianças, os filhos estão conseguindo florescer naquele contexto. São sinais para mim que são cruciais. E eu vejo... E muito o que a Lu falou, quer dizer, eu acho que em todas, independente, mas aquela base do respeito, você querer fazer o outro feliz, né? Se você quiser realmente fazer o outro feliz. Eu me lembrei agora de uma palavra, eu acho que foi do pastor Ricardo, lá na igreja lá do Brasil, negócio com a última fatia do pudim, não sei o quê, aquele negócio sim, de dar pro neto e tal. Quer dizer, aquilo que quando você quer fazer o outro, né? O outro fazer feliz. o Você outro fica mais feliz. satisfeito do que comer o pudim, é você poder saber que vai, né? Não, e isso que você estava falando do seu pai é engraçado porque, assim, tem algumas formas da gente tentar demonstrar amor quando a gente está meio perdido. Uma é usar a nossa própria linguagem. Usar serviço quando às vezes ele precisa de palavras de afirmação. Eu tô lá reclamando e fazendo um monte de coisa para ele e não adianta. Outra forma também são as tradições. Foi o que aconteceu com seu pai. Porque ele, na verdade, ele aprendeu que era assim, na família dele foi assim, provavelmente ele viu os seus pais, os avós, e aí ele olha no contexto de vocês e vai falar, ué, tem alguma coisa errada, né? Esse casamento tá meio estranho. Esse casamento tá estranho. Quando que, na verdade, que talvez... Você falou que a linguagem de amor é ato de serviço, então o que ele faz para você enche você de tal maneira que você vai tentar retribuir dentro da linguagem dele, exatamente. E durante muito tempo isso foi uma questão porque, na verdade, como eu estava sempre esperando que ele fosse fazer as coisas, e aí olha o perigo que você tá vivendo num ciclo vicioso, né? Se ele não fizesse, eu reclamava, então ao invés da palavra de afirmação, vem crítica em cima de crítica, né? E aí você já criou um ciclo vicioso nesse relacionamento que, na verdade, tá totalmente disfuncional, né? É verdade. Então, quanto menos ele fazia, mais eu reclamava e aquilo... Então, quando você vai também compreendendo, né? E ele foi compreendendo o meu lado e eu sou muito de também expressar. Eu falava pra ele, caramba, quando você não faz, eu fico extremamente chateada. Eu gosto quando... E eu falo isso para as crianças também, né? Eu falo assim, gente, se vocês pegam uma roupa na máquina que já secou, sem eu pedir, né? Isso para mim já me deixou feliz por uma semana, né? Então, assim, que às vezes a pessoa pensa assim, nossa, então tem que trabalhar para ela o dia inteiro. Não é sobre isso. Às vezes é uma coisa que a pessoa faz, né? Que te surpreende nesse sentido e já retroalimenta. E aí você começa a criar um ciclo virtuoso, porque aí você vai elogiar, aí você vai, né, ser grato, porque a gratidão também te enche, né, de emoções positivas e aquilo você vai virando o jogo. Então, muitas vezes os casais estão num ringue, brigando o dia inteiro
uma mudança de um deles E é nesse tão sentido. simples, né? Mas ao mesmo tempo tão difícil de praticar, né? É o Porque simples que eu falo que, na verdade, o- é tão simples Que a gente como perde. Deus, né? Deus é tão simples que a gente, às vezes, não quer acreditar nessa simplicidade e quer fazer a coisa ser difícil, né? criar coisas. Não, assim, nessa coisa também as pessoas falam às vezes pra mim, eu tô com alguns casais assim, próximos, desisti do meu casamento. Não sinto mais aquela paixão novamente, né? E é impressionante que se as pessoas soubessem falar a linguagem de amor, porque essa paixão, esse pico de paixão, como eu falei no início, em 2 anos ele dá uma caída. Sim. E aí o que vai alimentar? Porque quando o amor, na verdade, ele é uma escolha, né? Porque, como a gente falou antes, eu escolhi estar casada. Eu escolho amar o Jay todos os dias. Eu escolho não desistir desse casamento. Eu falo essa frase direto lá em casa, quando ele faz alguma coisa que me chateia, eu falo, ainda bem que eu escolhi ficar com você pro resto da minha vida. Porque é uma escolha, não é só quando tá tudo bem. Né? E as pessoas aprenderem que é possível reviver esse amor de novo e tá com esse sentimento, se sentindo amado. Porque essa é a necessidade. A gente quer saber assim, porque às vezes a gente reclama, né? Por exemplo, o Jay joga vôlei. Mas você não tá dando. O problema não é o vôlei, é porque faltou alguma coisa ali. Quando eu reclamo, por exemplo, reclamo do vôlei, não tô reclamando do vôlei. É do tempo de qualidade. É do tempo de qualidade Exatamente. que faltou, que às vezes, gente, pode ser 20 minutos. Exato. 20 minutos olhando no olho e falando, fala tudo pra mim. Exatamente. É bem isso. E eu acho que também a gente começar a entender essa coisa da complementariedade. Tipo, hoje eu vejo, né? O que mais me encantou no Xande lá no passado foi exatamente essa tranquilidade dele, essa paz, essa coisa de estar sempre, né? É difícil ver ele, até quando ele briga com as crianças mais assim, eu falo, gente, às vezes eu nem sei o que está acontecendo e eu tô ali só corroborando, porque eu falo, né? É importante que isso seja feito. Mas, e que hoje, exatamente aquilo que me encantou lá atrás é o que mais me irrita. Porque às vezes eu quero que ele, vai, amor, vamos fazer, vamos. E ele tá naquela, calma, vai, eu vou fazer, tô deitada aqui. E ele tem esse modus operandi dele, né? Assim, ele faz um negócio, só que ele começa, aí ele vai, para um pouquinho, aí depois ele volta. E eu quero que a coisa, né? Porque, só que é interessante a gente pensar nisso, porque às vezes aquilo que mais encantou a gente no passado pode ser aquilo que mais nos irrita hoje. Então, você voltar ao primeiro amor, como diz a Bíblia, né? É muito importante, porque aí quando eu tô muito irritada, eu falo, gente, mas o que mais me encantou nele foi essa tranquilidade dele. É porque a gente estava apaixonada, né? E quando você tá apaixonada, você fica... É igual quando você vê, às vezes, um filho namorando, alguém que você fala, gente, como é que ela não vê os defeitos, né? E, por exemplo, normalmente são os opostos. Por exemplo, o Jay é um bom ouvinte. Então, lógico que eu amo um bom ouvinte. Eu quero falar, eu quero ser ouvida. E ele, apaixonado, me dava todos os ouvidos. Não estava trabalhando com outras coisas. Então, eu me encantava. Agora, esse ouvinte, ele continua sendo ouvinte, mas ele tá ouvinte, às vezes, de outras coisas. Está distraído com outras coisas. E é aí que começa os atritos. Aí começa aquela coisa assim, né? Aquela pessoa tão perfeita... Aquilo que era tão perfeito já começa a te incomodar. E por isso que a gente tem que resgatar isso. E precisa alimentar. Qual é a verdadeira linguagem da Lu, do Alexandre, da Fabiola? Pra gente alimentar aquilo. Então, por exemplo, eu dar pra você ato de serviço, pra mim é muito mais natural. Então, assim, a gente vai se relacionar e se amar. Né? A gente já se ama. Porque já é nossa. Mas, Jay, o que mais encantou na Lu quando você conheceu ela? Muitas coisas. Considerando essas 5 linguagens de amor, não sei, eu nem refleti muito sobre isso, mas a paixão que ela tem pela vida, pelas pessoas. O entusiasmo. Eu lembro, ela estava trabalhando nas comunidades, nas favelas do Rio, quando eu conheci ela, paixão para trabalhar com crianças. Paixão pelo ministério, agora está fazendo muito com as mulheres, né? E ela continua com essa paixão para impactar vidas, para melhorar vidas. E então eu tenho uma certa confiança que ela vai continuar com isso, né? E eu acho nessa conversa importante destacar que, como se diz, mais uma vez, o nosso desejo deve ser para ver a felicidade do outro.
mas no final das contas a gente não tem recursos para totalmente providenciar tudo isso. Com certeza. Isso tem que vir de cima. Então, eu acho a paradigma que a gente deve ter como receptores, a palavra certa, com as pessoas, avaliando como outra pessoa está fazendo ou não está fazendo o que ela deve fazer com respeito de mim, é sempre lembrar que nós somos servos, principalmente nós somos servos, e também que a gente deve demonstrar o fruto do Espírito em nossas interações, e a gente deve praticar inteligência emocional. A gente deve ter por exemplo, estar contentes. É muito importante contentamento. Muitas vezes tem que lembrar Lu, esteja contente com essa situação. Não é ideal, mas é muito melhor que muitas outras pessoas. Lembrando a perspectiva de outras pessoas que nem têm muitas coisas que a gente tem, tanto espiritualmente como fisicamente. Então, essas conversas que eu acho que devem balancear essa questão de procurar felicidade através de uma outra pessoa, né? Não sei se eu estou explicando bem. Faz sentido? Explicou. Até porque, na verdade, isso é a base de tudo. Como a gente já conversou várias vezes, né, Fabíola? Tudo está na Bíblia. Toda essa questão, todos esses livros que a gente lê, todas essas questões, por exemplo, até mesmo de coach, mentores, a Bíblia, ela dá a base de... Ela só valida. Eles validam aquilo que já está na palavra. Isso, na verdade, é a base de tudo, porque se, na verdade, a gente não souber que somos amadas por um pai, né, que a gente tem alguém que nos ama, ainda que esse amor entre marido e mulher, ou entre filhos, ele caia, a gente consegue estar de pé. E além disso, a gente às vezes entra num relacionamento onde nós temos expectativas irrealistas. E a maior causa de divórcio, na minha experiência, pelo menos no gabinete, é pessoas que têm expectativas irrealistas com respeito dos maridos ou esposas, ou com cônjuges, né? Expectativas às vezes absurdas, né? Mas, no mesmo tempo, a gente tem o direito de ter certas expectativas dos nossos cônjuges, né? Então, a gente não simplesmente jogar tudo fora. Não, nós precisamos procurar sempre mais uma vez, uns aos outros, servindo ao outro, fazendo o que é possível para alegrar o outro. E eu acho que uma marca de maturidade espiritual é vendo uma outra pessoa alegre ou tendo alguma coisa e não se alegrando naquela coisa. Exato. Faz sentido? Faz. Porque tem casais hoje que não se alegram mais. Ele me trata desse jeito e ainda tá tendo esse sucesso. Tem uma competição. É uma competição dentro do relacionamento. E é interessante porque normalmente as pessoas entram com essa concepção de eu entrei nesse casamento para ele me fazer feliz e vice-versa. Quando deveria ser o contrário. Eu entrei nesse casamento para fazê-lo feliz e vice-versa. Então, às vezes Essa é uma coisa crucial que você acabou de falar. Uma coisa que é muito óbvia, mas que as pessoas não param para pensar. Então, muitas vezes as pessoas vêm pro casamento feridas e acham que aquela pessoa é a responsável pela sua felicidade. Para fazer você feliz e acabar com todas aquelas feridas. Quando é o contrário, você deveria entrar no casamento pensando o que eu posso fazer para tornar a vida dessa pessoa mais feliz, né? Porque isso vai me retroalimentar e vai me fazer feliz. Sim. É verdade. Mas esse tipo de perspectiva, infelizmente, não é tão comum hoje em dia. Porque o mundo é cada vez mais egoísta, narcisista, tudo sobre nós, tudo sobre nossos direitos. As pessoas acabam se vitimizando tão facilmente. Realmente uma coisa meio contracultural. As pessoas acabam indo em duas linhas, né? Ou do passado, dizendo, vou ficar com aquele cônjuge mesmo e vou ser infeliz para sempre, porque eu acredito que a vida é assim, eu não acredito no divórcio e vou ficar infeliz. Na nossa geração, não. Quero ser feliz. Tchau, tchau. Vou à procura do grande amor agora. E acontece que esse ciclo vai acontecer novamente com essa segunda pessoa. Por isso que as estatísticas mostram, eu acho que eu falei isso antes, que 60% do segundo casamento acabam em divórcio também. E logo no início que a gente casou, e você me falando de alguns aconselhamentos, e a gente foi vendo isso ao longo dos anos. Casais se separando, achando que nesse segundo casamento seriam felizes. Eu não tô falando de relacionamento abusivo, nada disso não. Eu tô dizendo essa coisa da busca da felicidade que a gente pode encontrar no nosso casamento. Mesmo que esteja ali a gente sentindo que não está se sentindo amada, ele também, a gente reconstruir isso. É possível.
E inclusive, porque, claro, que a gente está falando no contexto de casamentos relativamente felizes e funcionais, mas a gente sabe, em realidade, já tem algumas pessoas ouvindo, que existem muitos relacionamentos que não são assim. Não que nós somos perfeitos, mas tem muitos realmente com questões de infidelidade, adultério, abuso, alguém se sentindo abandonado. E naqueles contextos, nós precisamos também, seria até interessante talvez um podcast no futuro sobre esses assuntos, né? Divórcio, recasamento, como a gente trata esses assuntos, porque é realidade. Porque mais que 50% dos casais que casam aqui, pelo menos nos Estados Unidos, vão acabar, infelizmente, se divorciando. Então, mas muito disso pode ser prevenido se a gente realmente praticasse as coisas que nós estamos falando durante esse podcast. Porque na verdade, isso não é... Isso que você falou antes, né? Da nossa base bíblica, do nosso relacionamento com Deus, isso é a base. Sim. O que nós estamos falando até das 5 linguagens do amor, eu acredito que seja ferramentas. Exatamente. E precisamos usar essas ferramentas. Porque assim, se eu estou entrando nesse relacionamento para fazer ele feliz, não é a respeito da Lu mais, é a respeito do Jay, eu preciso saber o que é importante para ele, para fazer a diferença no dia dele. Então eu vou ver as melhores ferramentas que eu posso ter, essas nós estamos dando algumas, devem ter muitas outras, para que possa fazer diferença e que ele possa acabar o dia dele e falar assim, nossa, valeu a pena esse casamento, sabe? Meu tanque tá cheio. Eu tô me sentindo amado por ela. E automaticamente aquilo que você falou, volta pra mim. Mas eu não faço isso pra voltar. Exato. Entendeu? Como Jesus não fez isso pra voltar, ele deu amor. E quando a gente olha pra cruz, a gente se constrange, porque foi tamanho amor, pra que a gente pudesse ter a vida eterna, entendeu? E você fala, uau, como é que eu não posso começar meu dia sem falar com o meu Criador? Como é que eu posso começar meu dia, sabe assim, sem fazer uma oração durante o meu dia, entregar meus filhos, não ir, sabe assim, a um culto, cultuar esse Deus? Porque eu olho para aquele amor, é grande demais. E quando a Bíblia fala, né, que Jesus é o cabeça do casamento, eu fico sempre pensando assim, e eu falo muito isso lá em casa, né, para as crianças e tal, nesse contexto, do que está acontecendo agora, quando alguém está desrespeitando, fazendo uma coisa, mas Jesus faria dessa forma, e eu falo muito isso para meus filhos, mas Jesus falaria com Maria dessa forma? Não, só para saber, assim. Só para saber. Quando ele é a nossa referência, né, muda tudo, porque a gente é o nosso padrão. Mas Lu, Jesus é muito santo, ele era Deus, mas ele fala pra gente seguir ele, entendeu? E ele veio como homem, então assim, ainda que ele realmente fosse Deus, ele veio como homem. Com as mesmas tentações. A coisa muito linda no contexto do casamento o casamento é um experimento, eu não sei como dizer, inevitavelmente o casamento vai nos dirigir na direção de santificação. A gente vai ser santificado cada vez mais. Para explicar melhor santificação, a gente vai virar cada vez mais, se tornar cada vez mais como Cristo. É natural. Porque nós precisamos sacrificar muito no contexto do casamento, como a gente tem falado. Particularmente nossas crianças, né? Mulher ainda mais, a maioria das mães ainda mais. Mas todos nós sacrificando, santificando. E por isso a gente fica mais maduros na fé. Se a gente realmente consegue abraçar esse desafio, né? Mas como é lindo casamento, como é lindo, como alguma coisa preciosa estar num relacionamento onde eu tenho felicidade, ela tem felicidade, nós estamos em união, com um propósito, sonhando juntos, é uma coisa linda. E olha que interessante, porque na verdade, dentro desse lugar da família, seria o lugar de treinamento para que essas pessoas saíssem para fora, né, prontos, preparados, treinados de fato, para poder impactar outras vidas com aquilo que ela tem de melhor. Porque eu falo sempre que a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. E aí até vou entrar agora perguntando para o Xande, porque, por exemplo, a gente está falando de um contexto família, casamento, e quantos problemas, né, o Alexandre encontra, por exemplo, num time, quando ele está no trabalho e tal, porque também é um casamento onde aquelas pessoas entram numa empresa, num negócio, para achar que aquela empresa vai resolver todos os problemas e vai tornar elas pessoas felizes. Eu vou para o meu trabalho para aquele ambiente, né, me trazer felicidade. E aí vem também, né, Xande, vários problemas, porque quantas vezes você tem que estar feliz
para impactar aquele ambiente e não o contrário. Como a gente está falando do casamento, a gente tem que estar feliz e querer fazer o outro feliz. Só que dificilmente entra alguém querendo, com esse entusiasmo de, cara, eu vou dar o meu melhor aqui, eu vou dar tudo que eu tenho, né? Fala um pouquinho sobre isso. Não, primeiro voltando um pouco à questão de, assim, você tem o autoconhecimento, sabe as linguagens e tal, você tem que praticar. Eu acho que você tem que fazer um plano. Sim. Eu acho que tem muita gente até não tem feito tanto isso. Mas a gente vê que é toda semana, tem uma reunião, tem um encontro, fazia muito só o isso, casal, né? e aí você vai realmente fazendo ajustes, né? Fazendo ajustes e faz um plano de ação e as coisas, porque é aquilo, eu tô casado porque eu quero que dê certo, eu quero, entendeu, ser feliz, então vamos, se não tá bom, por acaso, né, se não tiver muito bom, sempre tem coisa a ajustar, vamos fazer o ajuste da rota, né? Então gastar tempo com isso. Investir tempo nisso, né? Mas sim, eu vejo que todo relacionamento é igual, seja marido e mulher, seja com os filhos, seja com os sócios, né? Seja na empresa. Então você tem que doar, né? Eu vejo muita liderança de doação, assim, você é um pouco isso, você querer o outro feliz, você querer o outro bem sucedido, você querer ver o outro se desenvolvendo, né? Você saber ouvir, né? Realmente cuidar com a comunicação. Eu ia falar disso, da comunicação entre o casal, sim, né, com os filhos. Isso que o Xande falou é super importante, porque a verdade é que a gente tem muita teoria. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito sonhadora, a minha cabeça não para. Então, por exemplo, eu preciso de pessoas perto de mim para me botar na terra. Então, por exemplo, seja até mesmo numa situação como no casamento, a gente fica idealizando, né, o casamento perfeito, o que funciona, mas se a gente não parar e ser pragmático mesmo, tipo, vamos sentar toda semana. Eu vim no carro falando com o Jay no telefone e falei, Jay, você voltando de viagem, vamos sentar uma vez por semana para ver algumas coisas que a gente precisa ajustar? É isso. Porque assim, sempre, como você falou, tem alguma coisa para melhorar, sempre tem alguma coisa que a gente... Porque o que acontece? Nós, mulheres, se a gente deixar, a gente acaba investindo muito tempo nas crianças. Só que essas crianças vão sair de casa, já. A sua daqui a pouquinho. Já então, saindo. A minha... Eu tava falando com algumas mães ontem, eu falei, gente, a Sofia só tem 12 anos, mas se eu pensar, eu tenho 6 verões com ela. Assim, férias, são só 6, não é tanta coisa, né? Então daqui a pouco ela vai pra faculdade, a gente não tem mais esse relacionamento. E aí, onde que vai ficar nós dois? Onde que a gente se perdeu, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você for botando os filhos no meio, daqui a pouco a gente está cada vez mais distante. Então tem que ter esse tempo pro casal. Isso até um outro assunto que seria interessante conversar mais, mas realmente tem até uma idolatria às vezes nos nossos próprios filhos, né? Ou pelo menos a gente coloca os filhos acima de tudo, e eventualmente vai ter um custo associado com isso, porque quando essa ídolo, né, sai da casa ou fora, o que vai ser o nosso foco como casal, né? Depois? Que preenche, exatamente. E claro que, eu não estou dizendo que a gente não deve valorizar os filhos e tal, e claro, a gente faz tudo, né? Mas alguns de nós, particularmente aqui nos Estados Unidos, vemos de uma geração que os filhos foram meio desprezados, às vezes chegaram em casa sozinhos, tudo e tal, depois da escola, e o pêndulo mudou para quase o filho é amigo, é acima de tudo, ele é tudo para você. Então, é importante, mas quem sou eu como marido? Quem é ela como esposa? Sim. Quando a gente coloca os nossos filhos. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa questão de nossos próprios relacionamentos. Pode ser até trabalho que acaba ocupando o espaço, ou fica um tipo de ídolo, pode ser algum influência que a gente gostaria de ter numa certa esfera. Nós precisamos sempre lembrar que o relacionamento mais importante, além de Deus, é a nossa própria cônjuge. E colocando isso em ordem, as outras coisas, as outras prioridades devem ser priorizadas e a gente vai ter muito mais felicidade. E no início pode parecer assim um pouco artificial, por exemplo, quem está ouvindo a gente, né? Tá, Lu, fiz aqui o teste, tem na internet, aí você pode baixar, saber a sua linguagem de amor. Tem gente que de cara já sabe a sua linguagem, outros vão precisar fazer o teste. Pra mim é muito muito novo pra mim, mas eu fiz o teste mesmo assim para confirmar.
Mas assim, pode aparecer artificial para algumas pessoas no início. Mas ao longo do tempo isso vai se tornar natural, porque na verdade o que eu estou fazendo é um ato de amor. Então, por exemplo, se o seu marido é toque físico e para você não é, no início pode ser estranho, né? Ficar toda hora abraçando, mas sabe, junta o joelho com o joelho quando senta numa mesa, sabe, toca mais. Ou então quando bota a mão em volta quando ele tá do seu lado num jantar. Seja intencional, porque assim, você saber que aquela pessoa vai estar mais feliz só com isso, é muito pouco, entendeu? Uma outra coisa que eu Exato. diria também é lembrando para valorizar as linguagens de todo mundo também. Mesmo que eu não tenha esse valor tanto para os outros três Sim. linguagens, ferramentas, né? De amor e tal. Porque nós temos todas, temos A todas. gente pelo menos deveria valorizar todos, né? Porque senão a gente corre risco de perder alguma coisa linda que a pessoa está fazendo para nós. Exato. Porque nem 100% eu consigo valorizar exatamente o que ela quer. Mas mesmo assim, eu vou dar a forma que eu acho. Então, para ela, valorizando todas as linguagens também é importante. Veja bem, é quase como alguém que conhece uma língua, ou duas línguas, mas não valoriza todas as outras línguas. Só porque eu falo inglês e português não significa que chinês Francês, não é exato. importante, ou uma linguagem que a gente não deveria valorizar. Todas as linguagens são importantes e comunica de uma forma diferente. Né? Mas eu acho que o que pode fazer, por exemplo, se eu estou investindo naquele relacionamento, vou lá, Jay não tá nem aí, num momento, né, um casal que o marido ou a mulher não está muito... eu acho que assim, pode, mas a gente pode dar alguns toques. Puxa, por exemplo, se minha linguagem de amor é tempo de qualidade, será que a gente não poderia fazer um piquenique essa semana? E eu vou enchendo o tanque dele da linguagem primária, porque, na verdade, senão ele não se enche cheio. Não é que eu não vou... E eu vou valorizar, porque eu tô no comando. Mas quando o outro não tá nem percebendo, é difícil dele valorizar aquilo que não é a linguagem dele, e é difícil dele dar a linguagem primária do cônjuge. Quando você fala isso, olha que interessante. Talvez, para começar, para quem aí tá ouvindo a gente pensando assim, mas o meu casamento já acabou, eu nem quero fazer nada por ele também não quer fazer nada por mim. Alguém tem que baixar a guarda para começar a encher o tanque do outro, ainda que não queira. Por isso que eu falo, amar é uma escolha, uma decisão. Não é eu sentir, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, amor é um sentimento. Não é. Não é um sentimento, é uma escolha. Então alguém tem que fazer essa escolha primeiro para encher o outro, porque quando o outro estiver cheio, a chance dele querer, né, fazer algo pela mulher ou pelo marido é muito maior. E aí você conseguir trazer de novo esse e se a gente pensar de uma forma prática, né, que o Xande estava falando de forma prática, a gente pensar assim, pergunta pro seu marido, olha, eu decidi hoje ser uma melhor esposa. Como é que eu posso fazer? E ele provavelmente pode ser que ele vá rir, me dá 4 itens aqui que você vai se sentir amado se eu fizer. No início pode parecer assim um pouco artificial, mas com o tempo, se você levar isso bem a sério, vai fazer a diferença. E uma coisa, não sei se final, mas pelo menos chegando para o final aqui, uma coisa importante também, entender também que homem e mulher têm linguagens diferentes. Exato. Embora essas ferramentas são úteis, né? Talvez um tema no futuro seria como a própria comunicação entre homem e mulher já fez vários temas. Porque como a gente sabe, né? Isso também é interessante. Porque Já fez uma série. O Jay já fez uma série aqui, gente. Vai ter uma série, já deu 3 temas pra gente, assim. Não, e é importante porque, assim, como a Lu trouxe muito bem, é uma ferramenta, né? A linguagem do amor. Mas você saber o perfil de cada um, né? Eu brinco porque o Xande, ele é estável com o influente, então, assim, ele é muito mais tranquilo, né, do que eu. Eu já sou estável com conforme, que é uma pessoa que gosta de ordem, de sistema. Então, assim, existem milhões de ferramentas que, se a gente... Eu gosto muito de entender, né, quando está na palavra, e eu me lembro que eu assim que eu me converti, né, já tem bastante tempo, era uma briga que eu tinha com Deus, né, de sempre saber assim, eu lia aquilo, eu lia as promessas, e eu queria saber como é que eu faço isso, como é que eu vivo isso aqui. Tá lindo, essas promessas maravilhosas, mas como? Então, assim, quando a gente traz essas ferramentas, eu acho que é muito
o como. Prático, né? Muito, né, Sim. informe, porque a Bíblia está falando de maneira clara, mas muitas vezes pra gente, né, na nossa humanidade, a gente fala, tá, mas como é que eu faço isso no dia a dia? Né? Exatamente. E eu me lembro de eu perguntar para Deus assim, eu vivi a paz que excede todo ter. Como? Como se as pessoas me irritam? Como se eu brincava, né? Uma brincadeira mais séria, mas assim, falando para Deus, como se essas pessoas são lerdas, eu não tenho paciência. Então assim, como... E não é sobre o outro, é sobre o que eu preciso aprender, o que eu preciso melhorar em mim, para que eu possa amar de fato. A gente olha muito pro outro, né? É um exemplo muito clássico, às vezes a gente tá num culto ouvindo uma mensagem, a gente fala, fulano tinha que estar aqui. Exato. Ai, meu filho tinha que Isso é pro meu marido. Aí isso é pro meu marido. Mandar mensagem vou pro meu gravar, marido. vai assistir agora o culto. A gente nunca coloca Olha, a aquilo gente pra tá brincando, gente. mas eu tenho várias amigas e elas já fazem isso rindo, porque elas sabem que não é só sobre o marido, né? Então, óbvio que pode ter alguma parte daquela mensagem que fale mais sobre algo que o marido precisa aprender, mas você focou nisso, você deveria estar focando naquilo que é a mensagem. O que Pra eu eu preciso preciso ser. Isso é a nossa reação normal. Natural. Natural. Para muitas pessoas, pelo menos. Realmente não façam, não. Normalmente, né, você tá ali e tá ouvindo qualquer mensagem, né? Em qualquer lugar e você tá olhando pro outro, tipo, viu? Não, ele dá um exemplo interessante no livro que ele fala assim, como amar pessoas difíceis. Exato. Aí ele fala de um relacionamento de uma senhora que foi sempre muito desprezada pro marido. Ele falou já até que a odiava, que não queria mais estar com ela. Chegou nesse ponto, ele falou, como amar uma pessoa assim? Ele pediu assim uns 2 dias para pensar e para dar a resposta, e aí lembrou do Evangelho de Lucas, que fala ali de amar os seus inimigos. E aí ele vai falando, passa verso por verso. Tá, você considera ele seu inimigo dentro da sua casa? Sim. Ele fala que te odeia? Sim. O que a Bíblia vai falando ali? Exato. As respostas são sempre com amor. Se você quer ainda salvar esse casamento, é assim que você vai fazer. E esse casamento, ele relata, foi resgatado. Ela amou tanto, ele falou assim, a gente vai fazer aqui um planejamento de 2 meses. E você respondendo a essas com amor, né? A linguagem dele de amor, que no caso era toque. E ela falou, como me deitar com um homem que Exato. eu acho que ele é meu inimigo? E aí, só que ela foi respondendo com tanto amor que ele foi respondendo também na linguagem dela. E é lindo isso, né? Assim, a gente vê casamentos resgatados. E pensar nesse amor incondicional, né? Que a gente só consegue materializar esse amor incondicional de Deus por nós quando a gente pensa numa mãe com um filho, talvez, né? Que é aquele amor que ainda que... Então, assim, você não ama o filho porque ele é perfeito, porque ele faz tudo perfeito, porque você tem grandes expectativas. Você só ama, né? Com os defeitos, com as qualidades, né? Eu até brinco, né? Eles não são anjos que caíram do céu, quebrou a asa, caiu aqui na terra. Então, assim, você conseguir amar outras pessoas que não são seus filhos, né? E às vezes até inimigos. Porque amar aquelas pessoas que estão mais pertinho que você e que às vezes já tem você já tem empatia, é muito fácil. É verdade. Né? A gente querer se relacionar com pessoas que só trazem coisas boas pra gente é muito fácil, mas realmente começar a amar pessoas que são diferentes, que te desafiam de alguma forma, né? E quando você pensa numa mãe, quantos desafios você tem, às vezes, com um filho mais do que o outro, mas o amor é o mesmo, né? E aí, Xande? Pra terminar... Dá aí alguma coisa prática pra gente. Pra terminar... Não, e ele falou esse negócio do... Só antes dele falar... Ele falou esse negócio do ajuste, porque a gente traz isso muito, né, pra dentro da nossa família. Muitas vezes, quando a gente percebe... Porque, assim, em todos os momentos, a gente passa por desafios, né? Que não é aquele casamento que tá sempre... Eu falo que quem quer um casamento que tá sempre em linha reta... Morreu já, né? Acabou. tá casado no céu já. Então a gente está bem. Né? Então, mas assim, a gente passa por desafios, eu falo sempre, não é um problema. O desafio não precisa virar um grande problema. Mas é preciso fazer isso que o Xande falou. Pequenos ajustes sempre. Então, assim, a gente costuma fazer isso, né? De chamar as crianças e falar, olha, não tá legal. Tá pesado demais. Isso não tá funcionando. Dessa forma não tá bom. Então, assim, poder trazer isso, não só para dentro do casamento, mas qualquer relacionamento. Né? As pessoas têm essa dificuldade, né? Você tem que saber onde quer chegar, né? Realmente, assim. Então, senão você O objetivo deixa a vida me levar. permanecer. Então, tem que saber onde quer chegar, saber que quer melhorar os relacionamentos, quer melhorar, enfim.
Não se colocar numa posição de vítima, né? Às vezes você fica naquela posição de esperar que o outro vai adivinhar. Mas isso que ele falou é muito verdade. importante, porque quando a gente abre um negócio, a gente sempre fala, eu quero chegar aqui, né? Tô começando aqui, mas eu quero crescer pra cá, quero... Só que às vezes a gente entra no casamento e não sabe onde quer chegar, fica um batendo cabeça ali, né? Então... E o atrito é muito ruim, né? Atrito não cresce, não constrói, né? Eu tava falando com o Jay, que teve uma notícia boa hoje que a gente conseguiu destravar um contrato lá na empresa. Mas é isso, a gente agora, né, ontem no feriado, falando lá com meu irmão, com o nosso CEO lá, falei, gente, a gente precisa construir junto, né? A gente precisa realmente... Não dá pra ficar, aqui, eu mereço isso, eu mereço aqui, isso não é justo. Cara, isso são as você pessoas que não ficam... constrói. Não Você constrói tem que, nada. cara, o que é nosso vai ser nosso. Tem que Colaborar, abraçar, vamos contribuir, né? criar aqui. E eu percebo que as pessoas que mais crescem, assim, falando assim de empresa, são justamente essas que têm essa mentalidade. Eu lembro do escritório, a gente tinha uma esteira, né? Porque o processo começa, vai contestação. Na época que eu estava atuando como advogada. E muitas vezes o pessoal da contestação falava, isso aqui não é meu, eu não sou do prazo, eu não sou, isso aqui não é meu, o negócio está caindo da mesa, vai perder. E justamente quem se destaca é aquele que fala, peraí, deixa comigo. Isso aqui não é meu, eu sou da deixa contestação, mas vou perder um prazo, o colega foi embora, deixa que eu faça, amanhã eu acerto isso, entendeu? E é essa pessoa que se destaca. E aí a gente pensa, mas meu chefe nem me valoriza. Mas assim, gente... Se ele não valoriza, vai ter alguém que valorizar, porque assim, eu não tenho que ter essa atitude por causa do outro. Eu tenho que ter essa atitude por causa do que eu acredito, do que eu sou, da minha identidade. né? Eu falo lá em casa que a política, eu falo para as crianças que tem muito isso dentro de casa, por isso que eu falo que eu treino é dentro desse lugar seguro. Porque eu falo para eles, volta e meia, né? Gente, bota a louça na máquina. Não, mas eu não bebi. Não foi eu que bebi isso. Direto. E aí, direto, né? Alguém mais aí. Mas aí eu falo, gente, só lembrando, a política aqui de casa é deixa que eu faço, deixa comigo. Porque se eles crescerem, né, sendo treinados dessa forma, a chance deles entrarem no ambiente de trabalho e com essa mentalidade é muito maior do que... Então você lava só o seu copo... Quando você que tomou ali, comeu nesse prato, você lava o seu prato e aí... Aí se for pensar assim no pai, né? Então o Jay só vou pagar a parte da luz da casa que eu e a sua mãe habitam. Exato. As crianças não habitam nessa parte, eu não pago. E aí cadê essa coisa do time, da colaboração, da contribuição, que é o que... eu vejo, eu trabalho treinando times, eu vejo muito... essa dificuldade, porque as pessoas elas não estão ali para contribuir, colaborar, fazer crescer, né? Elas estão ali para só fazer o que é a parte delas, e às vezes nem isso, né? Então, e isso vem dessa falta de treinamento. Eu falo lá em casa, quando você se depara com pessoas dessa forma, provavelmente elas não tiveram essa construção dentro de casa. E a família é esse lugar seguro para que as pessoas se sintam amadas pelo que elas são. Né? E não pelo que elas fazem, mas pelo que elas são. Então, quando elas são treinadas dessa forma e constroem uma mentalidade que eu digo que é uma mentalidade de crescimento, ela vai levar isso para fora, em qualquer ambiente que ela tiver. Dentro da escola, você vê crianças, né, que estão sempre assim, proativas. Essa proatividade, muitas vezes, ainda que natural para algumas crianças, ela precisa ser nutrida. Quem já tem, precisa nutrir isso ao longo da caminhada para não desanimar. E quem não tem, precisa construir, né? É verdade. Outro tema também, parenting. Exato. Porque criando filhos também no contexto de um casamento, que pode ser bem desafiador, né? E eu acho, finalizando, já falei isso algumas vezes, né? Mas o pensamento que eu tenho é o seguinte, casamento reflete realmente Cristo e a igreja, né? E Cristo sacrificou muito para a igreja, né? Então, a gente acaba se sacrificando bastante para nossos cônjuges. É natural, é normal, é uma coisa boa. Quanto mais a gente consegue sacrificar alguma coisa, valorizar o outro, falando a linguagem do outro, muito melhor. E todo mundo vai ficar feliz. E todo relacionamento, inclusive, que a gente acaba sacrificando a nossa parte, fazendo alguma coisa acima da média, né? Mais que normal, a pessoa valoriza e no longo prazo todo mundo ganha.
Inclusive, livros sobre lideranças seculares ainda mostram que CEOs que são mais respeitados são aqueles que têm um tipo de amor incondicional, demonstram humildade e criam ambientes saudáveis, cheios de esse tipo de sacrifício, né? Então, no contexto do casamento não é diferente. É isso. Gente, então a gente vai terminando, né? Mais um podcast. Para quem quiser o livro 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, né? E o link também tá aí na internet, para quem quiser hoje descobrir a sua linguagem de amor. Mas lembrando que não é só sobre isso, né? Não, tem tanta coisa aqui que a gente foi pincelando, que o tempo é pouco, né? Exatamente. Mas você quer falar alguma coisa para terminar? Não, é assim, eu só fico pensando nisso que o Jay falou, quando a gente pensa em Cristo, porque ele faz essa relação entre homem e mulher e se coloca, né? Que Cristo é a cabeça, assim como os homens são a cabeça do nosso lar. Exato. E que o marido deve amar a esposa, né? Assim como Cristo amou a igreja. Então você vê como é que o relacionamento, o casamento é algo muito sagrado, é muito importante. E a nossa sociedade muitas vezes quer desprezar isso, mas é tão importante que está ali dentro da palavra, né? E para os homens acaba sendo um desafio até mais difícil, né? Porque eles têm que nos amar. A gente respeita, eles nos amam, né? Assim como Cristo, uma responsabilidade muito grande, né? Então é isso, mas estou feliz de estar aqui com vocês. Obrigada aos nossos convidados super especiais. Pois é, não, obrigado. Muito como bom. diz tem uma frase, né? Happy wife, happy life. That's Isso it. aí, fechou bem, fechou Happy bem. wife, happy life. É verdade. isso aí. Esposas felizes, né? Uma vida feliz. É isso aí. Agora é só praticar, né, amor? Agora é só... Boa, Fabiola! Gente, obrigada. Obrigada, feliz de estar aqui.